Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia. E você sabe, esses dias eu estou fora do Brasil, estou no Oriente Médio. Eu estava no Egito, acabei de chegar agora no Líbano, então resolvi dar um presente para você. Você já ouviu falar na história do povo de Deus? Foi uma programação, uma experiência maravilhosa que eu vivi e partilhei com muitas pessoas. Como a gente pode compreender a história dos patriarcas de uma maneira diferente? Então eu pedi à minha equipe para disponibilizar para vocês hoje o primeiro episódio de A História do Povo de Deus. Então assista, veja se você gosta do conteúdo, deixe os comentários aqui e se você quiser continuar assistindo o resto da série, é só você clicar no link abaixo. Um grande abraço e bom proveito! Foi dessa maneira, montando altares em cada lugar que acampava, que Abraão se tornou o principal representante daquelas que seriam as três grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas isso não foi desde o começo. Na verdade, o pai da fé, como ficou conhecido, só aceitou o chamado de Deus depois dos 70 anos de idade. Antes disso, Abrão era apenas um homem rico e respeitado que vivia entre os idólatras na rica cidade de Ur dos Caldeus. É esta trajetória de alguém comum que aceitou viver o extraordinário de Deus que vamos contar nesta série, percorrendo o caminho dos patriarcas, indo aos lugares onde eles foram, relembrando as suas glórias, as suas falhas, as suas aventuras, aprendendo a viver das promessas de Deus. Esse é o principal significado de Harã, que foi uma importante cidade da Síria, já povoada 3 milênios antes de Cristo. Ela era um posto comercial estratégico, porque ficava às margens da estrada que ligava Nínive a Carquemis, na parte de cima do Eufrates. As pesquisas e os restos arqueológicos indicam que nessa região se adoravam deuses similares aos de Ur, o que leva a crer que ela pode ter sido fundada por ex-moradores de lá, vindos da Mesopotâmia. Quem sabe o pai de Abraão tenha sido um desses pioneiros colonizadores. Não é possível saber, mas podemos especular. Essas casinhas típicas e antigas são ainda bem conservadas e Padã Arã está na fila para se tornar patrimônio histórico da humanidade. Entender quem foi Abraão, ou no início apenas Abrão, e como ele obedeceu ao chamado do Salvador, é fundamental para compreender toda a história do povo de Deus, que pode ser considerada a partir do chamado desse patriarca. Embora alguns estudiosos duvidem da existência histórica de Abraão e atribuam o seu relato apenas a um compilado de mitos da Era do Bronze, existem, na verdade, evidências arqueológicas que mostram que Abraão pode sim ter sido uma figura histórica do passado, enfim, um personagem real. Um estudo literário do livro do Gênesis mostra que, na sua compilação de fatos, esse documento não tem as características de um ensaio mitológico, como aqueles que encontramos na Mesopotâmia, no Egito e mais tarde na Grécia. A Bíblia tem um caráter histórico. No livro do Gênesis, especificamente, você tem um relato de cronologias, nomes de lugares, fatos, referências a elementos históricos e legais no chamado período do Bronze, que é a época de Abraão. Quando eu digo período do Bronze, eu estou falando algo em torno do ano 2000 a 1700 a.C. Foi nesse meio tempo que viveu Abraão. Quando nós estudamos, por exemplo, os relatos de alguns atos que ele teve, nós podemos comparar isto com a legislação que encontramos, por exemplo, nas cartas, nos tabuletas de Nuzi, no Código de Hammurabi, nos códigos de Eshnuna e outros documentos legais da época. Também o hábito que ele tinha de montar barraca, continuar o acampamento, o fato de Sara entregar Agar para dormir com Abraão, tudo isto está de acordo com a cultura da época. Fora, é claro,
o fato de termos hoje o povo de Israel, que é um indício que o seu patriarca, que o seu ancestral, de fato existiu. Doutra feita, de onde viriam os hebreus? Assim como as primeiras civilizações da humanidade, Ur também foi estabelecida à beira de um rio, nesse caso, o rio Eufrates. E ela era um importante entreposto comercial com plantações, abundância de alimentação, domínio de tecnologias avançadas e relevantes para a época, como, por exemplo, engenharia hídrica, o desenvolvimento intelectual e cultural, aliás, mais avançado do que outros povos que foram aos poucos surgindo e se tornaram contemporâneos aos moradores de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur, de onde veio Abrão, foi escavada por Sir Leonard Woolley, um inglês que foi explorador e pioneiro da arqueologia no Oriente Médio. E quando ele começou a escavação ali, ele ficou impressionado com o que ele descobriu. Ur era sofisticadíssima para a época do bronze. Eles tinham invenções que, para a época, eram algo muito, assim, extraordinário. Eram avançados, quem sabe até além do seu tempo. Eu vou explicar para você o que aconteceu. De acordo com a história, os primeiros humanos que rodaram por aquela parte ali, que migraram por ali, eram chamados de caçadores-coletores. Para quem está mais acostumado a uma cronologia bíblica, nós podemos dizer que os caçadores-coletores foram os descendentes daqueles que saíram da Arca de Noé, os primeiros descendentes dos filhos de Noé. Mas eles não sabiam como cozinhar, por exemplo, como ter uma casa. O máximo que eles faziam era ficar andando de lugar em lugar, colhendo frutos em natura, caçando animais e comendo a carne que eles caçavam, muitas vezes apenas assando essa carne no fogo, de uma maneira assim bem primitiva, eu diria. Mas, você sabe, de acordo com a Bíblia, Noé plantou uma vinha. Então alguns deles tinham uma ideia da agricultura. Mas onde começar essa agricultura se o terreno era inóspito, desértico? Então alguns grupos de pessoas acabaram se assentando entre os dois rios, Tigre e Eufrates, ali onde hoje nós chamamos de Golfo Pérsico, no atual Iraque, ali perto do Kuwait. Eles se assentaram naquele lugar e começaram a ter invenções que foram modificando a vida nômade que eles tinham. Uma dessas invenções foi a roda. Quando eles fizeram a roda, ficou mais fácil transportar um objeto pesado de um lugar para o outro. Eles começaram a usar carroças com tração animal, usando animais para puxar aquelas carroças e assim levar uma pedra pesada de um lugar até um lugar mais distante. E não ficou só nisso. Esta roda também, colocada junto com uma engrenagem, podia ser rodada a partir de um pé. E aqui, se você coloca um pouco de barro, você começa a fazer o quê? Panela, um jarro, um pote. E aquele jarro, pote ou panela de barro começava agora a ficar duro, depois, é claro, de ser secado ao sol, e podia até resistir ao fogo. Eles colocavam essa panela no fogo, enchiam de água, colocavam ali alguns alimentos e colocavam a carne. Descobriram um novo tipo de alimento, um novo tipo de receita. Diferente de comer a carne apenas caçada, você pode agora cozinhar a carne, não apenas assá-la, percebeu? Outra coisa que eles fizeram, além dessa invenção, eles começaram a fazer veios d'água assim para irrigar a terra, tirando a água do rio Tigre e Eufrates, e assim desenvolveram a agricultura. E não ficaram só nisto, eles também desenvolveram a matemática, a escrita, as cidades muradas, as leis e muitas coisas mais. Os primeiros povos que se assentaram ali foram os sumérios, e as primeiras cidades foram Lagash, Eridu, Erech e Ur, a Ur de Abraão. Apenas explicando que quando a Bíblia fala Ur dos Caldeus, esta é uma atualização anacrônica do texto. Eu vou explicar para você. Na época de Abraão e mesmo na época de Moisés, a cidade de Ur não se chamava Ur dos Caldeus. Ora, se ela não tinha esse nome, por que está assim no livro do Gênesis? Provavelmente, algum escriba, depois de Moisés, adaptou esta informação para tornar o texto mais claro para quem fosse ouvi-lo ou lê-lo. Eu vou explicar de uma maneira e você vai entender. Quando você estudou lá no ensino médio, no ensino fundamental, a história do Brasil, você aprendeu que no ano 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil.
mas esta é uma atualização do texto. Não havia nenhuma terra chamada Brasil que pudesse ser descoberta. A bem da verdade, ele descobriu uma terra desconhecida, que eles chamaram primeiro de Terra de Veracruz, e somente mais tarde veio a se chamar Brasil. Porém, para facilitar o entendimento da descoberta, os historiadores acabam dizendo que os portugueses descobriram o Brasil. Da mesma maneira, algum editor, após Moisés, acrescentou esse detalhe. A Ur, da qual o texto está falando, é aquela Ur dos caldeus. Percebeu? Agora, a arqueologia mostrou que aquela cidade tinha muita tecnologia, muito avanço para a época. E quem percebeu tudo isso foi esse arqueólogo que eu mencionei para vocês, Sir Leonardo Woolley. E eu tenho aqui 2 exemplares, na verdade são réplicas, de coisas que ele encontrou em Ur e que assim mostraram a grande sofisticação da cidade. Este aqui é um tablete que na verdade é um exercício de escriba. Os alunos escreviam assim, em tabuinhas de argila. Imagina como era custoso levar os livros para a sala de aula. O professor escrevia na parte de cima a linha e o aluno tinha que copiar embaixo. Aqui você tem a palavra cesto e a palavra trigo. E o aluno escrevia embaixo, cesto e trigo. O professor, de novo, escrevia em cima e o aluno tinha que copiar embaixo. Eles descobriram, inclusive, vários desses tabletes de argila com escrita cuneiforme, contando o dia a dia da sala de aula. Bom, mas antes de descrever esse cotidiano da sala de aula, é bom que eu explique o que eu quis dizer com escrita cuneiforme. Se você olhar bem, eles pegavam a argila, faziam estes montinhos assim, e enquanto a argila estava um pouco dura, mas não seca, eles pegavam uma caneta que parecia quase um pedaço de bambu e faziam pequenas cunhas aqui na argila. Você está vendo? E por fazerem essas cunhas que representavam sílabas, sim, porque esta não era uma escrita alfabética, era uma escrita silábica. Você lê assim, gur, da, mish, da, assim que você lê. Essa escrita silábica era feita em forma de cunhas. Então, os primeiros arqueólogos, lembrando que isso em latim se chama cuneus, nós traduzimos por cunha em português, apelidaram o nome da escrita de escrita cuneiforme. Mas preste atenção, não existe o idioma cuneiforme. O idioma era o sumeriano, depois o acadiano, o elamita, esses eram os idiomas falados. Cuneiforme era a forma com a qual eles reproduziam os sons desse idioma e escreviam seus textos. Entendeu? Bom, agora que você já sabe disto, fica fácil eu explicar o cotidiano da sala de aula, onde os alunos, escribas, aprendiam a escrever em forma de cuneiforme. A sala de aula era chamada de Casa das Tabuinhas ou Casa dos Tabletes de Argila, e o professor era chamado de pai da escola ou pai da casa. O professor também era tratado como pai. E uma situação que hoje seria completamente rejeitada é que o professor punia os alunos batendo neles quando erravam a matéria. E eles eram obrigados a escrever nos seus diários como foi aquele dia de aula e como eles apanharam por não terem feito corretamente o seu dever de casa. Você tem algumas histórias até interessantes e curiosas. Por exemplo, o professor me deu uma chibatada porque eu errei a lição. O outro professor me bateu porque eu falei sem permissão. O outro me bateu porque eu levantei sem pedir permissão. Eu me lembro até de um desses tabletes que conta de um aluno que escreveu para o pai uma redação pedindo ao pai que pagasse ao professor para não bater tanto nele. Será que Abraão, ou Abrão nesta época, também foi um aluno das escolas de escribas de Ur? Talvez. Será que ele também ganhou uma surra, uma palmatória, digamos assim, por não ter feito bem a sua lição? Difícil saber de maneira concreta, mas podemos conjecturar. E eu quero mostrar para você outro exemplar de escrita cuneiforme que eu tenho aqui na minha mão. O original dessa peça está no Museu Britânico e ela traz um tratado matemático muito bem feito, envolvendo a aritmética e envolvendo a geometria. Isto mostra que os cidadãos daquela cidade eram, de fato, altamente sofisticados. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você, mesmo nos dias de hoje,
é que a vida no deserto, aqui no deserto, não é nada fácil. Se não é nada fácil atualmente, imagine naquele tempo. Abrão poderia percorrer no máximo, com muita boa vontade, uns 20 quilômetros por dia. Isto sem contar as paragens, os incidentes. Então, se não houver nenhum problema, ele gastaria pelo menos uns 50 dias de caminhada no deserto só para chegar na fronteira aqui da terra de Canaã. O que eles comiam no deserto? Bem, eles dependiam basicamente de frutas desidratadas, carne. Era uma iguaria para ser comida apenas 1 ou 2 vezes por ano. Essas frutas poderiam ser o figo, o damasco, assim, tâmaras. Eles consumiam muitas tâmaras e também a azeitona. Eles não apenas comiam a azeitona, mas usavam também o azeite de oliva para o preparo do alimento sagrado de todos os dias, que você já imagina qual seria, o pão. E o pão que os beduínos comem até hoje é muito parecido com aquele que Abraão e seu clã comiam milênios atrás. Era aquele chamado pão sírio, ou pita bread, como eles falam nos Estados Unidos. Parece quase ali uma pizza, não é? Era o pão que eles comiam, todos os dias aquilo. Eles também costumavam tomar sempre o leite de cabra e o iogurte de cabra e também fazer queijo do leite de cabra. Agora imagina que esse queijo era muito salgado para aguentar a temperatura no deserto, já que eles não tinham geladeira como nós temos hoje. E a coalhada também era um item alimentício presente todos os dias no cardápio deles. E se você está achando este leque de opções um pouco reduzido, saiba que é o que eles tinham para comer no deserto. E muitas vezes a fome era o melhor tempero. Agora imagine Abraão andando com mulheres, crianças, animais. Um clã deveria ter normalmente, em média, de 100 a 200 cabeças de ovelhas e cabras. Não, eles não tinham bois, não tinham vacas, não havia pastagem para esse tipo de animal. Alguns jumentos, alguns camelos, que eram os animais mais próprios para atravessar o deserto, e eles tinham a roupa que não podia ser trocada todo dia. Só para você ter uma noção, as pessoas comiam, elas faziam a sua refeição sempre em conjunto. E é claro que nem sempre o cheiro era dos mais agradáveis. Então, um dos requisitos de boas-vindas na hora de uma refeição era colocar na cabeça do visitante um pouco de azeite perfumado, de óleo. Aliás, é assim que está no Salmo 23. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tudo isto vivenciou o patriarca Abrão, depois chamado Abraão, quando ele andou por essas paragens. Uma pergunta que muita gente faz ao vir aqui para a Terra Santa, para a Terra de Canaã, é: onde está a promessa da terra que mana leite e mel? Em primeiro lugar, quando fala leite e mel, muitos pensam que se trata basicamente do mel de tamareira, feito da tâmara, e do leite de cabra, tá certo? É isso que eles tinham aqui em abundância. Agora, a promessa de Deus é que essa terra daria fartura desses 2 elementos. Eu sei, você está perguntando, mas isso não responde a minha questão. Deus não teria um lugar melhor para levar Abrão? Bom, raciocine comigo. Se ele fosse para um lugar paradisíaco, onde estaria a bênção de Deus? Onde estaria o milagre? O lugar paradisíaco poderia tornar tanto o patriarca como o seu clã acomodado. Ele não precisaria se esforçar para nada. Agora, o resultado da promessa de Deus era transformar uma terra inóspita num paraíso do Salvador. É isso que Deus muitas vezes quer fazer com cada um de nós. Nós esperamos que a promessa de Deus seja para nos levar ao oásis, mas Ele nos carrega para o deserto. Agora, quer você esteja num lugar farto ou num lugar sedento, se Deus está com você, você será farto. Portanto, sair da cidade de Ur era a mesma coisa que deixar de lado o conforto, a abundância e passar a conviver com sociedades mais provincianas ou, quem sabe, menos desenvolvidas. Era trocar o luxo pelo lixo. Era trocar a sofisticação pela vida primária. Em outras palavras, sair de Ur para ir para uma terra longínqua não parecia uma boa coisa.
Isso sem falar no fator religioso que o rodeava, fosse pela sociedade idólatra ou por sua própria família, uma vez que seu pai, Terá, de acordo com a tradição judaica, também adorava ídolos e astros. Ele era uma figura intrigante sobre a qual pouco sabemos, além do fato que ele teve 4 filhos: Arã, Naor, Abrão e Sarai. E foi com a sua família que ele seguiu para Padã-Arã, onde morreu aos 205 anos. Aliás, ele gerou Abrão com 130 anos. Obviamente, era uma família que também apresentava os seus problemas relacionais naquela época. Nós não sabemos, por exemplo, se eles partiram de Ur por motivos financeiros e de Arã porque ele não conseguiu mais seguir por conta da idade, ou quem sabe se Terá abandonou os costumes pagãos e se converteu ao Deus de seu filho, estando com ele em jornada rumo a Canaã. Aliás, Ur só foi ficar conhecida como Ur dos Caldeus, como eu disse a princípio, 700 anos depois de Abrão. Isto por conta do povo que habitou aquela região. O fato é que esse percurso de aproximadamente 950 quilômetros custou muito para aquele senhor que já estava idoso. Foi finalmente em Arã que o chamado aconteceu de fato. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 12, onde Deus pede que ele deixe a sua casa, a casa da sua parentela, e siga para a terra que Deus lhe daria. Aqui ainda não é mencionado o lugar, mas fica subentendido que Abrão sabia qual a direção seguir. Esta parte no livro do Gênesis é descrita com uma expressão idiomática do hebraico que até hoje se tornou popular entre muitos judeus religiosos. Quando Deus disse para Abrão, vai para a terra, Deus diz, Lech Lechá. Lech Lechá em hebraico significa algo como, vai por você mesmo, vai na força, sem olhar para trás, convicto, com a confiança que eu levarei você. Essa expressão que acabou se tornando um ditado do judaísmo, Lech Lechá, é hoje o lema de muitas pessoas que, pela fé, se lançam para destinos desconhecidos para elas, mas conhecidos por aquele que as enviou. Junto com seu sobrinho Ló, cujo pai havia morrido e Abrão adotara como um afilhado, digamos assim, o clã seminômade viajou de Arã até a direção da terra prometida, aqui onde eu estou. Mas esta peregrinação não foi nada simples, nem livre de problemas. Abrão acreditava que a promessa de Deus era real e, embora não visse aqui possibilidades físicas de cumprimento dela, possibilidades visíveis para ser o pai de uma grande nação, ainda assim ele obedecia. E a todos em sua casa ele transmitia a sua fé. Até hoje, a figura de Abraão, ou Abrão, como ele era chamado nessa fase da sua vida, é emblemática em várias culturas ao redor do mundo, a começar pelos cristãos. Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, somos, de acordo com o testemunho de Paulo, herdeiros espirituais de Abraão, o pai da fé. Aliás, em muitas igrejas, em muitas congregações, é costume falar dele como sendo o pai da fé, aquele que foi descrito como o amigo de Deus. Se eu sair do cristianismo para o islamismo, a figura dele continua latente e muito forte, porque eles também dizem que são descendentes de Ibrahim. E Ibrahim, na língua árabe, é Abraão. Eles falam, e realmente são os árabes descendentes de Abraão, por intermédio de Ismael, que é o Ismael da Bíblia. E eu não posso deixar de falar, é claro, dos judeus. Quantos judeus até hoje colocam nos seus filhos o nome de Abraham por causa do pai Abraão, pai de uma grande nação? Seja por um fator sanguíneo, seja por um fator de DNA ou por um fator espiritual, em todos os povos, o nome de Abraão é lembrado e a sua fé revivida. Agora eu fico pensando, olhando por toda essa terra onde Abraão certamente peregrinou, quanto tempo será que ele esperou até ter a sua promessa cumprida? Quanto tempo ele ficou aguardando por Deus? Será que a sua fé falhou? Por onde ele viajou? O que podemos aprender da vida dele? Que curiosidades nós podemos aprender daqueles tempos em que viveu esse grande herói de Deus? São muitas coisas que a gente tem para conversar, mas isto será no nosso próximo episódio.